Olá, eu sou o Carlo e ele é o Valmir e nós somos do estúdio Carlo Alves. Estamos há 16 anos trabalhando com reciclagem aqui na cidade de Rio Grande e hoje estamos no estúdio aqui no Praça Shopping e fomos convidados pela Rádio Oceano para fazer um produto para o junho sustentável usando a garrafa PET. Então, uma PET, 3 produtos e hoje é o nosso segundo episódio. Então vamos começar com a construção do nosso puff, né? De que forma? Vamos começar cortando os tampos, né? Tanto o tampo superior como o inferior. 35 centímetros por 32 centímetros. Deixando bem claro que foi um puff que nós idealizamos. Claro que a pessoa, quando for fazer, ela pode fazer um puff maior, né? De uma outra forma. Mas nós idealizamos este para começarmos a fabricar. Então eu tampo, base. São as duas partes do mesmo tamanho, 35 por 32. Aí o ideal é que, como claro, é um puff, a gente precisa de uma base para botar os pezinhos e o tampo para aplicar a espuma. A partir daí nós vamos partir para os pés, né? Vamos confeccionar os pés. Deixando bem claro que todo esse material que a gente está utilizando aqui é um material reaproveitável, né? É um material que a gente sobrou de alguns outros trabalhos que a gente havia feito, né? Alguns materiais que a gente ganhou de alguns lojistas daqui do próprio Praça Shopping. Então a gente está reaproveitando esses materiais, são todos materiais reaproveitáveis. Exatamente, são oriundos do descarte do próprio shopping e de outros parceiros nossos, parceiros do estúdio que doam essas peças de madeira e outros insumos. Os pezinhos, nós vamos utilizar aqui, para cada tampo, como o Valmir estava dizendo, a gente vai usar 8 pezinhos desses. Essa madeira aqui é um pedaço de MDP, né, cortado em tiras, então a gente tem aqui 38 centímetros por 7. Essa é a medida, nós vamos usar 8 partes desta. Nós estamos aqui com 3 pés já prontos, né? Já estão furados, aparafusados, colados, tudo certinho. Mas a gente vai fazer um aqui para que as pessoas tenham ideia de como a gente fez esses pezinhos. Em primeiro lugar, vamos começar furando a madeira, né? Pronto, após furarmos a madeira, vamos passar para a colagem desses pés, passando a cola aqui, aonde vai inserir o outro pé. Importante, pessoal, para que fique exatamente no esquadro, esse pezinho como vocês estão vendo aqui, o que a gente faz, né? A gente pega a madeira, a gente pega a outra parte, une as duas e marca com caneta, como está nesta aqui, ó, a marcação. Por quê? Porque quando o Valmir furou agora, ele furou dentro do limite da marcação. E quando encaixar um lado no outro, fica perfeito e o parafuso não estoura a madeira e nem erra aonde deve ser direcionado. Então, assim, o importante é fazer a marcação. A gente marcou pelo lado, marcamos em cima também, que a gente sabe o limite que a gente pode furar sem ultrapassar e sem estourar a madeira. E é importante, porque essas peças de MDP, MDF, depois que o parafuso sai, elas já ficam frágeis, já não tem a mesma segurança e não fixam tão bem quanto a gente faz esse direcionamento do furo. E a cola é fundamental, ainda mais que essa peça aqui tem um melanímico sobre ela. Então a cola ela vai reforçar, mas ela não garante um reforço, uma fixação total quando não estivesse com o melanímico. Valmir, pode continuar. Bem, Carlos, então, ó, partindo do princípio então da furação, da colagem, então agora vamos passar para a montagem dos pés. Aqui temos 3, como já falei. Quarto né? Comigo. Aí vamos montar um aqui para que as pessoas vejam como é essa montagem. Por favor, Diego, os parafusos. Eu vou te passar aqui a parafusadeira. Pessoal, por hora vocês vão ver o Valmir me chamando de Diego, mas eu vou justificar que meu nome é Carlo Diego. Então, como a gente é casado já há 16 anos, ele já criou essa parte mais íntima, então ele me chama de Diego, mas é Carlo Diego.
Então, se vocês verem um dia chamar o Carlo ou o Diego, é a mesma pessoa. E no vídeo, várias vezes ele vai fazer isso. Carlo começou com o Carlo, vai pro Diego, vai pro Carlo, vai pro Diego, mas é a mesma pessoa essas duas aí. Vou pedir então para tu aparafusar para mim, por favor. E nós estamos colocando 4 parafusos, né, para ficar bem firme. Bem, pessoal, então aqui, ó, o pé prontinho, né, já está apto para ser utilizado. Mesmo com a cola e com todo o cuidado de furação, ainda assim rompeu um pouco a madeira aqui em cima. Então a importância de pré-furar a madeira, né, criar um caminho já com a broca para que não ocorra esta partezinha aqui, ó. Podia ser bem pior se não tivéssemos furado. Ok, vamos partir então para a montagem. Pegamos o tampo, já feito 4 vezes o processo que o Valmir ensinou. Aqui os pezinhos. Agora a gente vai alinhar, aqui fica mais fácil as pessoas verem, alinhar aqui nos cantos do tampo, né? O mesmo processo de marcação para que a gente saiba as furações foi feito no tampo também. Então a importância aqui, ó, botou a peça em cima, bem no cantinho, marcou com uma canetinha, pronto, vocês já sabem aonde deve passar o furinho e aonde vai ser aparafusado. Isso é importante ter essas marcações sempre. Isso facilita todo o processo e vai te entregar uma peça final muito boa. Esse processo aqui de botar o parafuso antes, de botar no local, eu não faço isso, mas o Valmir faz. Então eu vou seguir o sistema dele, que é um método que ele encontrou para facilitar o trabalho. Então a gente bota, ele gosta de botar os 3 parafusos, assim, ou a quantidade que for necessária em toda a peça, e depois só vai fixando e aparafusando. Eu já não, eu já vou botando um, dá certo, cai de um lado, pega do outro, sofre mais do meu jeito. Mas é o jeito que eu me acertei para conseguir desenvolver os trabalhos. Esse aqui, né, Furou, canto. Esse aqui a gente não furou, foi estratégico para que a gente mostre como a gente marca o pé. Ó. Pegamos uma caneta. Pronto. A marcação do pé, como eu havia dito anteriormente, agora ele vai furar. O ideal é sempre usar um taquinho embaixo, que aí fica perfeito e não estoura a parte de trás da madeira. Perfeito. Pronto. Olha só, pessoal. Quando ele usou o taquinho, fica bem... Se ele não tivesse usado, estouraria esse melanínico de baixo, estouraria e ficaria todo falhadinho. Aqui, ó, ficou bem pouco, aí aqui ficou sem nada, ficou perfeito. Então esse é o ideal, né? Pelos dois lados, ó. Ficar certinho, sem danificar as duas partes do MDF. Vamos de novo colocar os parafusos. Vamos começar então com a montagem agora do nosso puff. Alinha bem aí pra mim. Então, pessoal, vai ficar assim, ó. Parece um banco, né? Claro, a gente vai depois fechar a parte de baixo, mas a ideia justamente é esta aqui. O tampo e os 8 pés, né, juntinhos, formaram agora esse retângulo. O que vamos fazer? A gente vai fazer, antes de botar o fundo, a gente vai travar internamente com esses taquinhos aqui por dentro. Isso vai garantir que quando a gente sentar e tiver um jogo de corpo no puff, ele não solte as pernas e nem deforme a estrutura. Então isso aqui é uma garantia de que vai manter, que a forma retangular vai permanecer.
Não precisa exagerar na cola, né? Pode passar uma porção razoável, mas nada de exagero, senão ela vai acabar saindo. Fica assim, pessoal. Alguns banquinhos que vocês têm em casa, vocês já perceberam que tem aquela parte embaixo que a gente acaba apoiando o pé. Justamente ele serve para que a gente apoie o pé, mas também para que as pernas dos bancos não abram e não percam a estabilidade, não estraguem também, não fiquem frouxos com o tempo. Então a gente bota essas bases aqui para facilitar e reforçar a estrutura. Agora a gente vai fechar a parte de baixo. Já foi pré-furada nos cantos, eu fiz a mesma marcação aqui com o Valmir, ó, delimitando o tamanho da peça que a gente ia encaixar nela. E agora a gente vai fechar. Por que tem que ter os dois lados com tampa? Porque a parte de baixo é onde vai os grampos. Aqui a gente vai grampear o tecido final, vai grampear a estrutura com banner, para dar um acabamento e também colocar esses pezinhos plásticos aqui na estrutura, que é o acabamento. Como vocês viram no vídeo, a gente adaptou. Alguns cantos deu super certo, os outros a gente teve que adaptar. Isso é justamente esquadro. A gente foi esquadrejando a peça da forma que a gente alinhou os pés embaixo. Em outros a gente conseguiu puxar, como esse lado aqui, outros teve uma diferença. Geralmente, assim, essas peças a gente já encontrou elas cortadas, então é algo que a gente não pré-alinhou. Vieram as duas bases, bom, dá para fazer um puff daqui. Então, quando a gente encontra materiais do lixo e a gente não tem muito material para conseguir adequar as peças, às vezes ocorrem essas diferenças de centímetros, assim. Aqui foi meio centímetro, 4 milímetros mais ou menos, mas é possível ocorrer. É possível deixar perfeito? Sim, mas a gente vai ter que fazer um processo de um corte, um alinhamento das peças. E como esse material já foi oriundo da reutilização, a gente acabou tendo essa diferença aqui, mas isso não vai interferir em nada no acabamento final e vai ficar super bem feito. Pronto, pessoal. Aqui está a estrutura do puff pronta e agora a gente vai para a segunda parte. Então, pessoal, na segunda parte a gente vai fazer o revestimento. Nós gostamos no estúdio de fazer o revestimento com banner. Como a gente reutiliza muito material, a gente tem aqui vários descartes de banner. Essa lona que usam para publicidade, ó, aqui é um lado impresso, aqui tem um brilho, né? E a gente acaba usando verso por estética mesmo. A gente vai marcar agora 4 vezes o lado deste puff e a gente vai recortar e forrar a volta dele. É importante porque depois, como tem essas partes vazadas aqui, a pessoa bate com os pés, acaba entrando. Então o banner, por ele ter uma fibra de nylon, ele vai resistir mais e vai durar muito melhor, mais tempo o teu móvel. Então como é que a gente faz para marcar? A gente vai pegar, centraliza o puff no banner, pega a caneta ou um lápis e marca a volta. E vai rolando ele e marcando até fechar 4 lados. O que a gente sempre deixa mais na marcação, aqui a gente já tem os 4 lados marcados, é a distância de uma régua a mais. Isso, quando a gente recortar e fazer a volta, a gente vai descontar os cantos. Então vai ter uma diferença de milímetros, a gente deixa uma sobra de 4 centímetros para que a gente possa garantir que vai fazer a volta. Agora vamos recortar. Então, pessoal, chegamos a esse resultado. Aqui tem os 4 lados, mas mais aqueles 4 centímetros que deixamos da largura de uma régua para fazer a forração dele. Agora, a gente vai grampear
em toda a volta. Com o auxílio de um grampeador, de tapeceira manual, a gente vai, encosta bem aqui, vai grampeando as bordas. Vamos dar uma esticadinha. Agora eu faço assim. Então é isso, pessoal. Esse é o resultado. Isso aqui garante que quando batermos com os pés aqui, o tecido não vai rasgar de imediato, então ele faz um reforço para o nosso tecido. E agora a gente vai para a parte 3, que é a espuma, revestimento do assento. Então, pessoal, para a parte 3 desse vídeo, que é a parte do assento, né, a gente vai espumar o assento, a gente trouxe aqui também uma espuma que nós encontramos no descarte. Né? Essa espuma aqui deve ter uma densidade 20, mas pode usar até uma espuma densidade 33. Né? Onde comprar essa espuma? Ah, eu não sei onde vem. Casa dos plásticos, casas de aviamento, casas de tecido, elas vendem espuma. Aí você vai encontrar de densidade, diversas densidades. D20, D22, D18, D33. Quanto maior a densidade, maior a resistência da espuma. Né? Pelo que a gente está apertando aqui, a gente está sentindo, deve ser uma densidade 28 a 33. Então, se preocupem mais com ter a espuma do que com a densidade. Ah, eu não tenho espuma, não tenho que comprar. Ok, a gente faz um travesseiro e preenche com fibra, com TNT. Também, ou temos um travesseiro em casa, a gente aproveita aquela fibra, é possível também fazer. Né? No caso, nós tínhamos esse descarte, a gente vai utilizar essa espuma aqui. A gente vai botar o puff que nós fizemos sobre a espuma, com uma canetinha, um canetão, marcamos a volta. E agora com um estilete, com uma régua, a gente vai refilar a régua, por favor, esse assento. A gente vai usar a régua para o corte sair bem melhor, bem mais preciso, né? Se não tivermos a régua em casa, o que a gente pode fazer? Usamos um pedaço de madeira, né? Que a gente, na maioria das vezes, tem em casa, que também faz o mesmo efeito e fica um corte retinho. Então vamos cortar aqui. Pessoal, não tendo estilete, pode usar uma faca doméstica, uma faca lisa. Pode usar também aqui a tesoura, se for uma espuma não tão grossa, né? Corta igual. Mas quando nós não tínhamos o estilete, assim, a gente não tinha esse conhecimento, a gente usava uma faca doméstica, tranquilamente vai cortar e vai te dar um acabamento bom também. Ó, fica perfeito o corte com estilete, ó, fica bem parelhinho. E agora a gente vai colar essa espuma sobre a estrutura. Parte de cima, parte de baixo. Só para a gente ter uma ideia. Ó, a gente conferimos se era essa, porque o puff é retangular, né? E ele não é em cima quadrado, né? Também é retangular. Então a gente não tem as medidas iguais. Então a gente vai medir para ter certeza que esse foi o encaixe que a gente fez. Após isso, a gente vai usar uma colinha em spray, né, que vai nos ajudar a fixar essa estrutura. Eu não tenho a cola em casa. Pessoal, vocês podem grampear direto a espuma no assento. Pegando no lado aqui, ó, no lado da espuma, ele vai fixar, deixa eu pegar bem. Ele vai fixar a espuma no puff e não vai cair. Depois que eu botar o tecido, ele vai prender essa espuma aqui. Vou puxar agora fora. Ele agora tem uma resistência, arrancou um pedacinho. Não tem problema, a gente vai colar. Segura aqui, vamos fazer um... Onde encontrar essa cola? Ferragens. Geralmente vende em ferragens, mas tem lojas que também trabalham com vendas de materiais de construção,
Também tem lojas que vendem ferramentas que tem essa cola aqui dentro do mix de produtos. Cola em spray. Pronto, fixamos o assento, já está colado aqui em cima. E outro detalhe sobre a cola, é importante salientar que existem vários modelos, várias marcas, né? E a gente tem dois segmentos da cola, o permanente e o que eles falam que dá para removível, né? Só que eu aconselho, pessoal, quando comprarem essa cola em spray, comprem sempre a permanente. Eu já comprei a removível e realmente, assim, para o nosso trabalho não funcionou. Talvez para outros segmentos de arte e artesanato funcione, mas para esse segmento de estofaria e design, outras peças, utilizem sempre a permanente. Vai garantir uma qualidade melhor e o acabamento do produto de vocês não vai ter erro. Feito isso, agora a gente passa para a parte 4, que é costura e acabamento. Então, pessoal, como o nosso desafio foi trabalhar com a PET e no vídeo anterior a gente construiu esta luminária oriunda dessas tirinhas aqui, para quem está acompanhando esse vídeo, a gente vai demonstrar o passo a passo de como a gente extrai essas tiras. O que a gente vai fazer? A gente vai aquecer essa peça aqui com soprador térmico para tirar esses frisos que ficam na garrafa. Quem quiser manter o friso, não tem problema, pode manter. É só tirar essa parte de cima, essa de baixo, cortar o corpo e fazer as tirinhas neste sentido aqui. A gente gosta de tirar os frisos para deixar lisinha. Existem algumas garrafas PET, que geralmente as de 3 litros, que elas têm esse corpo liso. Pode usar tranquilamente, não precisa aquecer, é só por questão de estética mesmo. Então a gente vai usar aqui um soprador térmico, com a garrafa fechada, tá? A gente vai aquecer essa peça até sair todos os frisos já. Ela vai perder um pouco do volume, não tem problema. Ela vai reduzir aqui, ó, vou deixar de expandir. Ela reduz um pouco o tamanho, né, o volume, e fica lisinha. E é isso que a gente precisa, é dessa parte lisinha. Tirar o gargalo, já ajusto aqui. Não precisa ser perfeitamente reto. O ideal mesmo é que fique bem uniforme, né, seguindo o sentido linear, que fique com esses defeitos mesmo, porque depois isso vai dar todo o efeito que a gente busca na peça final. Aqui no outro vídeo, nós havíamos falado sobre essa cola que fixa o rótulo. A gente não usa essa parte, porque ela é bem difícil de tirar, acaba manchando muito a garrafa, então a gente acaba eliminando. Como a gente faz? A gente tira o lado dela aqui. A gente vai cortar bem no ladinho para não desperdiçar tanto material. Corta os dois lados. Eliminou. Tira. Esse pedacinho aqui dá para aproveitar pelo menos a parte que está sem a cola. Fica pequeno, vai ser utilizado nesse produto. E agora a gente faz a volta aqui. Pronto. E é só cortar no sentido vertical. Pode cortar umas mais fininhas, umas mais grossas, não tem problema. Nós vamos ficar assim. Aqui a gente já tinha algumas cortadas. É importante ter diversas dessas. E para o produto que nós estamos fazendo hoje, a gente usou 10 garrafas dessas partes aqui. Em cada lado do puff, a gente vai ter 20 peças dessas. Por isso que eu dei a quantidade. Agora a gente vai passar para a parte da costura. Ok, então vamos agora partir para a parte final do nosso puff.
Eu estou mostrando aqui, ó, eu cortei 4 partes, né, que são as laterais do nosso puff. E cortei também a parte de cima, vamos dizer, o tampo do nosso puff, né, que também, na verdade, não vai levar a PET na parte de cima do puff, só nas laterais. Então eu vou começar aqui mostrando um tecido que nós tínhamos ganho, né, de um cliente também, mas é um tecido assim, ó, é uma malha, né, como se fosse essas mantas que a gente usa muito durante o inverno, né, mas as pessoas podem usar qualquer tecido que tenha em casa, né, qualquer tecido é possível a gente confeccionar o nosso puff. Então vamos partir para a costura das fitas, né, nas nossas laterais do puff. Vamos ligar nossa máquina. Aqui eu já havia costurado duas fitas, né, para mostrar para vocês como vai ficando, né, as laterais, né. Aqui eu vou continuar. Vamos acrescentando as fitas. E vamos até o final. Começamos tudo novamente. Cortamos as rebarbas da linha para não nos atrapalhar e vamos colocando as fitinhas uma ao lado da outra, meio que posicionando. A gente vai fazendo sucessivamente, tá? Todas as 4 laterais do nosso puff, né? Até o final, porque depois vão ser todas juntas, né? Juntas de que forma? Vamos pegar a lateral das nossas bases e vamos costurar uma na outra. E agora nós vamos partir para a confecção final do nosso puff. É isso, pessoal. O Valmir costurou as tirinhas de garrafa PET no tecido e a gente já vestiu aqui no puff, os 4 lados, ó, para que vocês possam ver como é que fica o efeito. Esse puff aqui, inclusive, já foi até batizado. A gente tem depois, no final do vídeo, a gente vai dizer o nome que foi decidido para ele. Acredito que vocês já tenham alguma sugestão, né? E o fundo, ó, foi grampeamos pelo fundo, o tecido, a sobra do tecido. E agora a gente vai fazer o acabamento, que é com o banner que sobrou daquela primeira forração, ó, que dá esse efeito aqui na volta. Então, o Valmir aqui botou para marcar. A gente botou em cima do puff, marcamos depois, só esquadrejamos a peça, ou se vocês preferirem, como eu gosto de fazer, a gente bota o puff sobre o banner, marca a volta, que a gente fez nas laterais, e recorta. Vamos recortar agora para nós. Chegamos aqui a base. Pronto, pessoal, agora a gente vai grampear esse banner na base desse puff. Isso aqui vai garantir a questão da umidade, né? Ele ajuda contra a umidade, recicla o material. Esse banner ele ia para o lixo, agora ele está sendo ressignificado aqui nesse puff. E a gente consegue fazer um acabamento bem bacana nessa nossa peça aqui. Vai ficar assim, pessoal. Agora
é só finalizar com os pezinhos. Feito isso, colocamos o banner para fazer o acabamento do fundo. A gente tem esses pezinhos aqui, que é um preguinho com a ponta plástica. Se encontra nos lojões, ferragens. Eu queria um pezinho para móveis. Se encontra por esse nome aqui. Bem, esse é o mais em conta e também dá um acabamento bem legal. Botou no cantinho, como é todo de madeira, aquele fundo, aquela base. Aí, só pregar ele aqui na estrutura do puff. Fica assim, pessoal, acabadinho, revestido, resistente, ressignificado e sustentável. Então aqui tem garrafa PET, tecido fleece, temos banner, temos sobras de madeira e a gente tem aqui um produto basicamente oriundo do descarte. Esse foi o nosso segundo desafio, espero que vocês tenham gostado e batizamos esse puff aqui como Cactus. Esse puff agora vai estar lá no acervo da Rádio Oceano. Quem quiser conferir, só passar lá e dar uma perguntada. Que puff é o Puff Cactus? Está na Rádio Oceano lá agora. Um grande abraço e obrigado por nos assistir.